Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 22 do podcast. Hoje eu quero falar contigo a respeito de repetição de conteúdo. Será que é algo positivo para tua marca, para tua divulgação, se tu repetir o conteúdo que tu tá produzindo? É sobre isso que eu vou falar contigo hoje no podcast, então bora pro conteúdo. Gurizada, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa ideia esse insight que eu vou trazer para vocês aqui hoje, não foi uma coisa que eu tive do nada, não foi uma coisa que partiu de mim. Eu tava assistindo uma live de um carinha chamado Paulo Cuenca, e possivelmente não vai ser a última vez que eu vou referenciar esse cara aqui em algum dos meus conteúdos, seja no podcast, nas minhas lives ou lá no Insta mesmo, porque o conteúdo do cara é legal e a gente tem que dar as referências quando a gente pega a ideia de algum conteúdo que a gente viu por aí. Sempre dê as referências, tá bem? E ele falou, assim, ó, brilhantemente o seguinte aspecto. Cara, o teu público, ele te segue por um motivo, certo? E qual é o motivo que eles te seguem? Porque tu fala sobre determinado assunto que interessa a eles. Então, por que tu não vai entregar esse assunto mais de uma vez pra eles, se é exatamente isso que eles querem de ti? Só que aí eu vou alertar vocês de uma forma que não adianta tu postar mais uma vez, postar de novo, postar outra vez, postar novamente o mesmo conteúdo, sendo que aquele conteúdo não é uma coisa que interessa o teu público. E aí eu já parto para pro primeiro ponto de alerta que eu quero trazer para ti aqui, que é assim, ó, tu tem certeza que tu conseguiu alinhar a expectativa do público com aquilo que tu te propôs a falar para ele? Como assim? Quando que eu me propus a falar com o meu público de alguma forma, Romulo? Peraí, o que tu tá falando? Então, a partir do momento que tu delimita um público-alvo, tu vai falar sobre demandas daquele público-alvo. Por exemplo, desde a minha bio no Instagram, eu já deixo assim, ó, setado, eu já deixo prontinho, exatamente o que a pessoa pode esperar do meu conteúdo quando ela baixar a página ali do Instagram. Eu oriento psicólogos recém-formados ou recém-iniciados na divulgação para que se divulguem de maneira ética e eficiente. Então, todo o meu conteúdo, ele precisa ser voltado para isso, tá? Para essa proposta que eu fiz, que eu já me propus a fazer, e eu tenho que cumprir com isso daí. Ponto. Tu tá conseguindo fazer isso aí no teu negócio? Tu tá conseguindo falar sobre as dores desse teu público-alvo, sobre o contexto, o conceito, o tópico, o assunto, a situação, a demanda, a dor que tu te propôs a falar? Pensa bem, porque se tu não conseguir fazer isso, se a resposta dessas perguntas for não, eu não tô conseguindo, então infelizmente não vai adiantar tu repetir quantas vezes tu quiser, de tantas formas tu achar necessário esse conteúdo, porque de primeira, assim, ó, já não é uma coisa que interessa essa galera que tá te acompanhando. Porque assim, aí tu pode pensar, tá, Romulo, mas eles estão me acompanhando. Bom, então eles estão te acompanhando, talvez esperando que tu fale sobre aquilo ali. E aí talvez tu pode não estar falando sobre aquilo ali. Quer uma dica extra dentro desse primeiro insight aqui pra ti? Entender as métricas do teu conteúdo vai fazer com que tu responda se o público tá gostando ou não. E aí eu já puxo o gancho para o segundo alerta que eu ia fazer pra ti. Tu tem que ter essa certeza. O conteúdo, ele é relevante para o teu público ou ele é uma coisa que tu tá, sei lá, imaginando que o público quer ou confundindo com as tuas próprias dores, do tipo, tu tá te colocando como se tu fosse o teu público-alvo. E muitas vezes isso não acontece. E eu gosto de dar o meu exemplo nesse ponto aqui, porque assim, ó, eu falo sobre divulgação para psicólogos. Eu sou psicólogo e eu preciso me divulgar, mas eu não sou o meu público-alvo. E pode parecer estranho para quem tá começando a acompanhar meu conteúdo, para quem tá chegando agora, ou para quem ainda tá meio que iniciando na divulgação, porque, pô, bateu todos os pontos. Ele é psicólogo e ele precisa se divulgar. Ele fala sobre divulgação para psicólogos. Como assim ele não é o público-alvo dele? Então, e aí eu já falo sobre uma coisa chamada nível de consciência a respeito do problema. Eu já sei que eu tô em uma parte da minha jornada de divulgação um pouquinho além daquela parte mais básica. Claro, eu não tô mega, hiper, super, ultra avançado, mas eu não tô nos pontos básicos que é sobre o que o meu conteúdo trata, entendeu? Então eu não posso pensar uma dúvida que eu tenho a respeito de divulgação como se fosse a dúvida que o meu cliente ou o meu possível cliente vai ter. As dúvidas são diferentes, a gente tá em momentos diferentes da nossa jornada. Sacou a ideia? Então, assim, ó, o alerta número 2 aqui, então, pra ti é isso. Tu precisa ter a certeza de que aquele conteúdo que tu posta hoje, ele é relevante para o teu público-alvo, porque aí tu pode repetir ele quantas vezes tu achar necessário. E aí, se tu tiver alguma dificuldade em público-alvo e como que tu vai estruturar isso, como saber o que a galera precisa, como criar conteúdo, eu te convido a conhecer o meu canal no YouTube,
coloca lá no YouTube Psicólogo Rômulo Soares ou digita podcast Divulga Psi, tu vai encontrar o meu canal. E toda quinta-feira, 3 horas da tarde, horário de Brasília, eu faço uma live de conteúdo. É uma aula mesmo, tá? Não é coisinha assim, bater papo, enrolar, não. Eu passo conteúdo, alguns conteúdos são bem mais complexos, são bem mais pesados, assim, dá uma dor no olho de assistir, mas é muito útil. Alguns são um pouquinho mais leves e é pra quem, assim, ó, tá realmente a fim de fazer uma diferença na própria divulgação, divulgar de forma ética, ter resultados a partir dos conteúdos que posta na internet. Não adianta tu encher o teu Instagram de post e não ser de acordo com o que o teu público-alvo precisa, não ser da maneira correta, e aí tu vai só perder teu tempo e não vai conseguir cliente. Tu não vai ter um retorno a partir disso que tu tá fazendo. Então, se tu quer divulgar da maneira certa, vai lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Eu faço uma aula de divulgação para psicólogos, especialmente pra gente, pensada no nosso código de ética, e tu não pode perder essas aulas de jeito nenhum. Aliás, elas ficam salvas por 7 dias apenas no meu canal, fora algumas aulas estratégicas que eu vou deixar no canal salvas, mas o padrão vai ser esse. Depois de 7 dias as lives saem do ar, tá bem? Um último insight que eu queria passar pra ti, um último alerta que eu queria passar pra ti, a respeito dessa repetição do conteúdo, se é algo ruim ou não. Eu preciso te perguntar se tu tá sabendo deixar o conteúdo interessante, ou se a repetição que tu faz é uma repetição chata. Porque é o seguinte, não tem como o público vir e aceitar um conteúdo que é repetido, se na primeira vez que tu postou sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquela demanda, enfim, eles já não gostaram, ou não comunicou nada com eles, não rolou identificação, sacou a ideia? Então por que tu vai repetir? Não tem, assim ó, quer uma dica para repetição? Pode trazer de maneiras diferentes, pode falar sobre um assunto com outros exemplos, tu pode puxar uma coisa que aconteceu no teu dia, na tua semana, na tua carreira, na tua vida e puxar um gancho para o conteúdo, tu pode daqui a pouco tá puxando ideia de um filme, de uma música, de uma série. Cara, tem tantas coisas que tu pode trazer um conteúdo novamente pro ar de maneira a não ficar chato, mas tu precisa dessa certeza. Na primeira vez que tu colocou o conteúdo, esse conteúdo agradou a tua galera ou não? Conteúdo que não agrada da primeira vez, não adianta tentar repetir ele, pintar de ouro, que não vai agradar o teu público-alvo. E lembra, o teu público, ele te segue por um motivo. Muitas vezes a gente nem sabe qual que é o motivo que fez a pessoa se identificar com a gente. Eu não sei por que vocês estão escutando aqui o podcast. Ah, eu gosto do jeito que tu fala. Ah, eu gosto como tu se comunica. Eu gosto que tu simplifica as coisas. Foram coisas que me falaram. Mas a gente nunca sabe, entende? É estranho isso, mas é o que acontece. Então, só que o que acontece? Eu tenho certeza que o meu público que me acompanha, todos eles, cada um pode gostar de alguma coisa dentro do meu conteúdo, mas todos eles ficaram e seguiram me acompanhando porque eu me propus a falar de um tema e eu sigo com esse tema para o meu público-alvo. Eu disse, eu vou falar sobre isso daqui. E eu falo sobre isso daqui. Bom, eu vou ficando por aqui nesse episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Eu espero de verdade que os insights que eu trouxe hoje tenham te ajudado a refletir essa repetição de conteúdo aí na tua divulgação, aí no teu Instagram, no teu Facebook, sei lá onde tu coloca o teu conteúdo no ar. Pensa no teu público-alvo, por favor, tá bem? E assim, se tu gostou do podcast de hoje, se tu achou válido e interessante o conteúdo, compartilha com os teus colegas, porque a gente sabe que conteúdo de psicologia, que leva em consideração o nosso código de ética, que nos ajuda a divulgar melhor, tem muito conteúdo de marketing na internet, mas pouquíssimos são para nós da psicologia. Então compartilha o podcast com os teus colegas, que eles vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!